paz do Senhor a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos fazer mais um estudo para o nosso canal. Se inscrevam e já deixe o seu like e compartilhe aí o nosso canal para que a palavra do Senhor chegue a mais pessoas. Nós vamos falar sobre os inimigos de Israel, do país de Israel que está descrito na palavra de Deus. Diz assim o texto de Ezequiel 38, versículos 2, 5 e 7. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, persas, etíopes e os de Put, com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Aqui é uma palavra contra Gog, o rei de Magog. E aqui ele está trazendo vários outros povos com ele. Isso aqui é uma palavra que está apontando para aquela reunião de nações que vai cercar Israel no fim dos tempos. Vamos à busca de quem são essas nações. Identificando os inimigos de Israel hoje. Magog é a Turquia hoje. Meseque e Tubal também faz parte da Turquia. Gog, então, seria o rei, né, o presidente da Turquia no momento em que acontecerá a invasão. Botei aqui espírito anti-judeu, Amaleque, lembrando Esther, porque é o mesmo espírito chamado de antissemita, né, mas que no final dos tempos vai ser anti-povo de Deus no modo geral. Mas aqui, porque Amaleque, no tempo de Esther, queria exterminar o povo judeu. E a Esther foi usada para que isso não acontecesse. Deus usou a rainha Esther para que isso fosse impedido. Na pessoa, na época que queria fazer isso, era o Ramã. Ramã era um general que subiu ao poder, dado poder pelo rei Assuero, e ele quis exterminar o povo de Deus. E no final, ele era descendente de Amaleque. Né? O Ramã era descendente do Amaleque que o rei Saul não matou na época que Deus mandou exterminar. Quem o matou foi o profeta Samuel, mas deixou descendentes, tal como Saul tinha deixado o rei Amaleque, tinha deixado então animais e outros descendentes. Daí veio o Ramã, que também tentou destruir o povo judeu anos lá na frente. Observação, esse Gog, que aqui está descrito, não é o mesmo de Apocalipse 20. É evidente que não se trata do mesmo ser humano, mas sim de um mesmo espírito que os guia. Ou seja, é o espírito de Satanás, que o mesmo que guiou Ramã, o mesmo que guiou os povos antigos para a destruição do povo de Deus, é o mesmo que vai guiar esse Gog no tempo da grande tribulação. Mas existe um outro Gog que é no final do milênio. Vocês veem aí que é como se fosse um mesmo espírito agindo numa mesma missão, destruir o povo de Deus. E tal como veio o profeta Elias e depois veio o profeta João Batista, que foi chamado do Elias, né? Jesus disse, Elias veio e vocês não deram conta, digamos assim. Então, era que João veio no mesmo espírito, na mesma missão, né? No mesmo ministério de Elias. Então, é aqui a mesma situação. Então, aqui, Pérsia representa o Irã,
hoje. Cuxi é a Etiópia, hoje. Put é a Líbia, hoje. E Gomer também faz parte da Turquia, hoje. E Togarma também, Turquia. Então vejam aqui que a Turquia, ela engloba a terra de Magog, Meseque e Tubal, no caso seria o próprio rei dessa terra, e pega Gomer e Togarma. Os descendentes de Noé, Jafé, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os descendentes do filho de Noé que se chamava Jafé, né? Eram 3 filhos. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Gênesis 10, 2 e 3. Os filhos de Cã, que era um outro filho de Noé, que são Cush, Misraim, que é Egito, Put, né, colocamos lá atrás, que é a Líbia, e Canaã, né, que é toda aquela terra ali. Terra dos filhos de Jafé. Agora nós vamos ver no mapa aquilo que nós falamos agora há pouco. Aqui está, ó. Esse aqui é o mapa da Turquia moderna, da Turquia de hoje, né? Aqui está a Ásia Menor, aqui está o Meseque, que é a Anatólia, aqui está Magog, Gomer, Tubal, Togarma, e aqui a parte de Jafé, o nome aqui dos filhos de Jafé. E esse mapa aqui é um mapa da Turquia, ó. Tá aqui embaixo, ó. Tá até escrito aqui, ó, Ankara, e tem a Anatólia, que faz parte da Turquia. Então é o mesmo desenho de mapa, estão vendo aqui? Então a gente precisa estar de olho, porque aqui, ó, aqui pequenininho aqui está Israel por aqui, ó. Aqui está Líbano, Israel está por aqui, assim. Aqui é Tel Aviv, Israel, isso aqui. Então, ao norte de Israel já está a Turquia. A Rússia está cá do outro lado, já está em outra direção. Israel aqui, você subindo o mapa diretamente numa linha, já vê diretamente a Turquia. E passa primeiro pelo Líbano, Síria e aí depois vem a Turquia. Podemos considerar extremo norte. Não podemos dar uma certeza absoluta que é a própria Turquia que a Bíblia está dizendo, mas os indícios são grandes, né? A Arca de Noé, e aqui, ó, Gênesis 8:4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, na Turquia. Turquia foi onde a humanidade recomeçou com os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Da linhagem de Sem veio Abraão, Davi e Jesus. Das linhagens de Cã e Jafé, os inimigos de Israel. Então a Turquia é um possível endereço de Adão e Eva, possível endereço de onde estava o jardim do Éden. Porque Gênesis vai dizer para a gente aqui, ó, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Os 4 braços são o Pison, aqui o Gion, aqui o Tigre e aqui o Eufrates. Eles passam por vários países. Passa pela Síria, pelo Iraque, vai passar por vários países, mas nós estamos mais interessados em falar do primeiro rio que não tem nome. É um rio que a nascente dele, que sai do Éden, depois é que ele se divide em 4 outros rios. Então, aqui estamos vendo o mapa da Turquia, aqui embaixo também o mapa da Turquia para comparar, e aqui está a possível localização do primeiro rio, que ainda seria por aqui mais ou menos, no mapa da Turquia. E depois ele vem e se divide em outros 4 braços de 4 rios. Né? Então, é possível que aonde o mundo recomeçou com Noé,
e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, teria sido o mesmo local onde o mundo começou, lá no Jardim do Éden. Seria um recomeço no mesmo local, porque a arca, ela parou aqui, ó. A Bíblia diz que ela parou nas montanhas de Ararat, porque são dois montes, é uma cordilheira de montanhas que fica lá na Turquia. Vou diminuir um pouquinho aqui a minha foto aqui, a minha imagem, que aqui está escrito, são dois montes do Ararat. A Bíblia é precisa. Então está aqui, ó, o grande Ararat e o pequeno Ararat. Num desses dois aqui, ou uma dessas duas pontas, em algum lugar deles, a Arca de Noé pousou ali. Ela parou ali quando as águas baixaram, na Turquia. Onde ficavam as 7 igrejas do Apocalipse? Apocalipse 1, 4, parte A. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, que é na Turquia. Apocalipse 2, 12 e 13. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É onde Deus disse que fica o trono de Satanás. Então, o trono de Satanás está identificado como na Ásia Menor, na Turquia, porque Pérgamo, Tiatira, Sardes, todas essas cidades ficam ali na Ásia Menor, na Turquia. E é lá que está descrito que está o trono de Satanás. Então nos remete lá no início, quando Adão pecou, e Adão, que era digamos assim, o rei da terra, o chefe da terra, responsável por toda a terra, ele, ao pecar, ele passa simbolicamente a chave da terra para Satanás. E agora a terra jaz no maligno. O comandante da terra hoje é Satanás. Mas o dono da terra e de tudo que nela há é o Senhor Deus, que retomará esse reino. Mas hoje, infelizmente, com o pecado da humanidade, quem domina a humanidade hoje é Satanás. E possivelmente está na atitude de Adão lá no Éden, e que teria dado a Satanás a chave da terra. Quando diz lá em Jó, que Deus pergunta: Satanás, de onde vem? Ele: de rodear a terra e passear por ela. Essa, segundo historiadores, estudiosos, dizem que essa é uma expressão que era usada por reis, que era o dono daquela terra. E ele dizia que estou passeando por essa terra que é minha. Então Satanás usou essa expressão para demonstrar que a terra estava sob o comando dele, de Satanás. Quando Satanás foi tentar a Jesus, ofereceu os reinos do mundo a Jesus. Jesus não negou que os reinos eram de Satanás. Só não caiu na tentação dele, mas não negou que os reinos do mundo eram de Satanás. E então a gente faz um apanhado, né, de toda a atitude lá de Adão, faz um apanhado da onde Adão nasceu, onde Adão também pecou, onde a arca parou e onde a humanidade recomeçou. Começou com Adão, no Éden, possivelmente Turquia, recomeçou com Noé no Ararat, que era Turquia. As 7 igrejas, aqui, ó. Pérgamo, vamos começar número 1 aqui. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ásia, atual Turquia. Todas essas igrejas aqui está Patmos, uma ilha isolada, onde João estava.
e mandou cartas para essas 7 igrejas na Turquia. Países com fronteiras com Israel. O país faz fronteira com o Líbano, Síria, Jordânia, Cisjordânia, Egito, faixa de Gaza, Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho. São esses os países que fazem fronteira com Israel hoje. Israel não está sendo pressionado por quem faz fronteira com ele, né? Diretamente. Mas quem está ao extremo norte. Aí tem aquele verso que diz que o inimigo está ao derredor, não diretamente ao redor. Ao redor estão nossos anjos e ao derredor o inimigo. Então, colocando aqui no mapa geográfico, Israel está, deixa eu achar aqui, e aqui tem o Líbano, Jordânia, Síria, mas ele é muito pressionado pelo Irã, que vive dizendo que vai destruir Israel. A Turquia também fala situações contra Israel. Até o próprio Egito, que faz direto aqui uma fronteira, o Egito também fala contra Israel. Porém, tem esses outros aqui, o que mais fala contra eles aqui é o Irã. O Irã é o que mais digamos assim, tem é abusado, digamos assim. Diz que vai varrer Israel do mapa. Então, aqui é um mapa mostrando a Turquia está aqui, ó, ao extremo norte de Israel. Profecias do fim. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma no extremo norte e todas as suas tropas, sim, muitos povos contigo. Virás, pois, do teu lugar lá do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, uma grande companhia e um exército numeroso. Ezequiel 38, versículo 6 e o versículo 15. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei virar e conduzindo-te, far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Ezequiel 39, 1 e 2. Então aqui é uma profecia contra Gog. E Gog nós estamos vendo que ele está localizado, né, pelos mapas na Turquia. Não está localizado na Europa. Que muitos dizem que virá da Europa o anticristo, né, digamos assim, né, o mal, o rei que virá a besta contra Israel. Mas aqui as profecias são contra países que estão lá no Oriente Médio. E aqui especificamente está tratando de nomes de países ou cidades na antiguidade que hoje se localiza na Turquia. Gog não é a Rússia. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Jeremias 1, 14. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Haqueren, porque do lado do norte surge um mal, e uma grande destruição. Jeremias 6:1. Por muitos anos se pensou na Rússia, mas na atual situação a Turquia é a que mais se encaixa com as características proféticas. A Rússia ficou com esse nome por conta da Guerra Fria com os Estados Unidos. Essa Guerra Fria gerou muita informação de que a Rússia seria o país que invadiria Israel. Porém, né, aqui a gente precisa estar de olho no país chamado Turquia. Divisão da Grécia Antiga. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira,
E estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4, também notáveis, nasceram para os 4 ventos do céu. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, porém não com a força dele. 4 generais. Daniel 8, 8, 21 e 22. Aqui está se falando do tempo em que a Grécia dominava o mundo com Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande de repente morreu sem deixar descendente. E os seus 4 generais assumiram o reino da Grécia e dividiram em 4 partes, norte, sul, leste e oeste. A Bíblia já estava prevendo essa divisão. E dessa divisão vai se levantar aquele que no final dos tempos atacará Israel. Temos que ver que divisão é essa que foi feita. Quais foram os países que foram tomados por esses generais, para que, no final das contas, um desses vai gerar o anticristo. O Império Grego dominou todo o Oriente Médio. Está aqui o mapa do Império Grego, aqui da Macedônia, da Ásia Menor. Ele fez todo esse domínio todo aqui. Veio até a Pérsia, dominou tudo. No ano de 331, me parece, que Alexandre o Grande acaba morrendo. 331 a.C. A Turquia fica na Ásia Menor, no norte de Israel. Observação: Antípater é também conhecido como Cassandro, que aqui tem a informação dos 4 generais de Alexandre o Grande. Então tem aqui o Cassandro, vamos botar aqui no lugar desse aqui, o amarelo, a Lisímacos, Seleuco e aqui seria Ptolomeu. Ptolomeu ficou com a parte do Egito, Seleuco ficou com a parte da Síria, Lisímacos com a Ásia Menor e Antípater com a Grécia. Toda a parte aqui significando norte. E aqui o Ptolomeu significando a parte sul. A Turquia está ao norte de Israel. Aqui está Israel em roxo. Aqui o Líbano em amarelo. Aqui a Jordânia, um pouco mais clarinho. A Síria aqui. Está a Turquia, né? Com essa corzinha aqui está a Turquia. E está ao norte de Israel. Veja aqui, né? Posição do mapa. O Império da Grécia. Aqui está a divisão. A Turquia está aqui, o Egito está cá embaixo, aqui o reino de Seleuco e aqui a divisão para a Grécia, né, na Macedônia. Ficou por ali mesmo um dos generais. Então, a informação que a gente gostaria de passar nesse vídeo é que, embora não possamos ter uma certeza absoluta de que a Turquia é o país onde vai surgir o Império da Besta, a gente não pode afirmar isso, porém é um país que a gente precisa estar de olho. Agora mesmo o presidente de lá, da Turquia, o Erdogan, ele postou, né, ele com um arco sem flecha. Para nós é um símbolo muito significativo por conta de Apocalipse. Apocalipse 6, que vai falar de um cavaleiro num cavalo branco que tem um arco na mão, sem flecha. Então, a gente tem que sempre estar de olho nesse país, que é um país que está de olho sempre em reviver as glórias do Império Otomano, né, as glórias do islamismo. Então, ele quer ser
o califa, quer formar o califado novamente. Então é um país que a gente precisa estar de olho. Então que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. A paz do Senhor a todos.